Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Me chama a atenção que o Pampa Debates hoje é muito especial. Temos um prazer, não é sempre que acontece, embora a gente queira ter uma participação mais constante do senador Pedro Simão, que nos traz grande prazer e alegria estar aqui. Prazer é meu. E ainda mais ao lado do nosso deputado, Thiago Simão. O que o senhor acha? Ele aqui é contigo, eu aprendo muito. Contigo e com... Não, nós aprendemos aí. Já aprendemos muito com o governador. Eu já vi nos debates que ele tem que se arriscar. Aliás, vamos recuperar. Tem que cobrar. Nestor Rain, o nosso Nestor Rain. Meus cumprimentos, senhor. Vocês fazem uma dupla fora de série. O Nestor é muito controverso. Gerador de polêmica. Aqui já saiu o ponto e o contraponto. Eu já vi em vários debates que é nessa linha. Vamos dar recuperada. Aí é que valoriza o programa. Sem dúvida. Ponto e ponto. Mas Paulo Sérgio... Só para recuperar um pouco a trajetória política do senador, o senhor começou em Caxias do Sul em que ano? Na trajetória política. 1959 me elegi vereador. Vereador. Por que partido? PTB. Pelo PTB. Eu era da ala do Alberto Pasqualini. Sim. Tinha uma luta, elegemos ele senador. Depois ele perdeu uma eleição estúpida para o Meneghetti. Foi. Ela não foi interessante, o Meneghetti governador. Depois ele disse, não, o povo do Rio Grande realmente está muito atrasado. Não podia deixar de votar no Pasqualini para votar em mim. Eu achei espetacular o gesto de modéstia. Não podia ter deixado de votar no Pasqualini para votar em mim. Fiquei 3 anos e vim... Pragmático, engenheiro. É? Engenheiro, e o Meneghetti era muito pragmático. É verdade. Mas era um bairro, eu gostava dele, o Meneghetti. Era um homem bom. O senhor se elegeu deputado estadual quando? Homem ético. Muito, muito. Sério. Em 1962. 62. Antes da Revolução, então. A Revolução me pegou no meu primeiro mandato, no segundo ano de governo, de deputado. E como é que o senhor escapou de uma cassação? Não sei. Os caras falam que eu escapei da cassação. Eu era muito amigo, aliás, sou do Maggi, que era o genro do senador... O ex-ministro da Agricultura. O Blairo Maggi. Não, pelo amor de Deus. Que o Blairo Maggi é de Torres, né? Ele é natural de Torres, o Blairo Maggi. É primo do Maggi. Sim, é primo o pai do Maggi foi meu colega de turma no Nossa do Carmo, em Caxias do Sul. Saiu dali, um colono, foi para Paraná, se fez no Paraná e foi para Mato Grosso. E o Blairo veio ser registrado em Torres. Na realidade, ele nasceu no Paraná, ele já me contou isso. Ele foi registrado em Torres. Mas o senador Pedro Simão tem uma trajetória... Eu não fui caçado porque eu era amigo do Pasqualini. E quando o Brizola já foi... Eu não era do grupo do Brizola, eu era do grupo contrário. O Brizola, quando foi, quando teve o movimento 64, ele está no movimento contra o Jango. Porque ele, inclusive, disse que o Jango e o Brizola ficaram rompidos durante os 14 anos que ele estava no Montevidéu. Um cunhado do outro e não se falava. Então, como o Brizola coordenava lá no Uruguai, a guerrilha, aquela coisa toda, e eu não estava naquele lado, eu fui respeitado. Então, o pessoal disse, quando eu falaram me caçar, olha, os caras saíram porque eu era presidente do MDB. Por que eu fui presidente? Caçaram todo mundo. Eu era um gurizinho, primeiro mandato, ninguém queria ser também. Então, eu Simão, eu fui. Tem uma faceta, eu acompanho a carreira do senador Pedro Simão, ele tem uma faceta do senador Pedro que ele não referiu, que ele atuou no Ministério Público também, se não me engano, ou atuou no júri, desculpe. Atuou no Tribunal do Júri, no caso Clima, um caso muito famoso que aconteceu ali em Santa Cruz. E sempre... Não, o caso Clima foi Porto Alegre. Foi Porto Alegre. Depois ele foi assassinado lá em Santa Cruz. Lá em Santa Cruz. E tenho sempre referido o senador Pedro Simão ao Thiago, que é um estimado amigo, e acompanho, e ele referiu o Pasqualini, o senador Pedro Simão editou os pareceres, a obra do Pasqualini, em 4 volumes pela obra do Senado, onde tem um parecer belíssimo sobre a batida do sino, onde ele faz uma referência à batida do sino que bate pelos nascimentos, que bate pelas mortes.
E o senador Pedro Simão edita bianualmente ou anualmente. Não é o sino, aquele direito da URGS, não. Não, aquele que sumiu, esse é mais nobre. Não é o que sumiu. No parecer, ele faz o papel do sino, ele faz um parecer fenomenal, técnico e, ao mesmo tempo, quase que uma obra de literatura. E todo o ano o senador edita os seus discursos e dá nome a esses livros. Eu tenho 2 deles autografados, o que muito me honra. Mas tenho todos, do Senado eu tenho todos do senador. Mas quem viveu esse tempo pré-1964 há de lembrar, as pessoas não sabem, né? O senador Paulo Brossard, já falecido, de saudosa memória, homem espetacularmente brilhante, inteligente, de ótima convivência, ele foi uma das pessoas que apoiaram num primeiro momento aquele movimento que culminou depois naqueles anos todos em que se passaram, que as coisas realmente redundaram nos efeitos históricos que ainda vivemos até hoje, reflexos daquele período. Como foi aquele tempo, senador, de essa turbulência política? Acho que o Brossard não era do PTB. Não, o Brossard era do Partido Libertador. Era o grande líder. Ele era o homem do parlamentarismo. E o Brossard, ele atiçou contra o Jango o golpe. Ele era radicalmente contra o Jango. Radicalmente. As figuras já eram inimagináveis, né? Que tanto ele quanto o Carlos Lacerda fossem apoiar a Revolução. Exatamente. Mas eles apoiaram a Revolução. Agora, o importante aí é que a questão, como acontece agora, muita gente aprovou o momento de 64. Mas a gente aprovar e o que veio depois, a mudança... A continuidade do regime. Onde é que o Bolsonaro? Nós fizemos um movimento espetacular. Reunimos a maioria da Assembleia do Rio Grande do Sul e indicamos a candidatura do professor Cine Lima. Do professor Cine Lima. Do Cine Lima, que era um técnico, inclusive ligado à Revolução. O filho dele foi Luiz Fernando foi ministro por alguns meses. Exato. Esteve aqui a semana retrasada no programa. Foi presidente da Farsul e aí ele foi guindado a ministro. E de como era governador. Com compromisso de ele se elegia, assumir a posse, não tinha nada conosco. E caçaram o nosso deputado. Foram caçando todos? Caçaram o nosso deputado. E o Perai foi eleito uma Assembleia de 55 por 23 votos. 23 votos. E mudaram por ato institucional, mas mudaram o corpo, podia se eleger com qualquer votação. E o Brossard era um entusiasta da candidatura e ali ele rompeu com o regime. Ele rompeu e veio para nós. Perfeito, tem lembrado. Mas foi uma série de cassações ali para tirar o Cine Lima. Para tirar o Cine Lima fora. Ali caçaram até dos outros partidos. Eles limparam a coisa. Para limpar, para o Cine Lima não ser eleito. Ali foi lamentável. O Cine Lima falou isso aqui, o Luiz Fernando, aqui no programa, a respeito disso. E mesmo assim ele acabou sendo ministro da Revolução. E depois se desgostou. E ele é bacana, porque o Cine Lima, o guri, ministro da Agricultura, estava num prestígio extraordinário, competência extraordinária. Quando veio o negócio, ele renunciou, escreveu uma carta rompendo e foi para cá. Um abismo entre... Aliás, a carta dele até hoje é um motivo. Quer dizer, foi ali naquela carta do Cine Lima, do filho, que ele rompeu mostrando que não dava para si. E foi aí que a gente se decidiu. O Elmar Bones escreveu um livro sobre esse episódio do Rio de Cine Lima, sobre esses subterrâneos dessa candidatura e dessa tentativa. Luiz Coronel entre nós aí. Esse coronel uma alegria, assim. Na tempo da ditadura. Falou em ditadura, apareceu o coronel. Esse era o nosso coronel, né? Coronel! Eu dizia que era o único coronel que podia falar. Ô, meu coronel! E abraçava ele. É um dos poucos coronéis petistas que eu conheci. Ex-petista. Petista arrependido. Arrependido e... Parece que ele está na direitária agora. Não, ele sempre foi centrado. Eu acho que o meu quadro não é muito bom, porque todo mundo me põe molduras. Algumas não tão bonitas, não se amolda muito o quadro. Mas uma maravilha ouvir essa reconstrução da memória daquele tempo, né? Porque a memória é tão importante quanto a imaginação. Mas tem na trajetória, nós estamos num diálogo aqui, estamos conversando sobre os temas aqui. E, claro, obviamente, sempre vem. O senhor se considerou derrotado naquela eleição onde o Jair se tornou governador do estado? Eu fui derrotado, mas fui roubado. Não. Mas fui roubado. Sim, mas foi uma coisa de uma clareza que é uma coisa fantástica. Porque o senhor se retirou antes. Né? Porque a eleição, foi uma eleição, em primeiro lugar, não teve rádio e televisão. Foi cinema mudo. A partir dos nomes, com o nome e nada.
Feito na minha agência os retratinhos. Não tinha na televisão, tu não abria a boca. Se agora fizeram uma eleição, cédula única, para presidente da República, governador de estado, senador, deputado federal, deputado estadual, prefeito e vereador. E o voto vinculado Tudo também, junto. que E o voto mudou a vinculado. natureza da... Se mudasse um voto de partido, anulava E todo. tinha Arena 1 e Arena 2 ainda. E Arena Ah, e a própria Hein? candidatura do Tinha Colares três, que dividiu a oposição, né? Hein? A própria candidatura do Colares que dividiu a oposição. Né? Sim, bom, isso é outra coisa. Colares foi para um lado, o próprio Olívio A também. diferença foi 20 mil votos e o Colares dividiu a eleição, foi 700 mil, né? Mas roubaram na apuração. Como é que roubaram na apuração? O tribunal fez uma reunião, chamou todos os juízes eleitorais e fez uma apuração simulada, uma eleição simulada. E viu que o cara ia levar 4 minutos para votar. Para ver o cara do meu partido, que era o partido, que era não sei o quê. Então não ia como fazer. Então o que o tribunal decidiu? Olha, se nós fizer tradicional, que os jurados são, se convoca de todo que é lugar, um não pode conhecer o outro, não vai sair eleição. Então o que eles decidiram? Uma junta, o Banco do Brasil, que indica os nomes. Outra junta, o Banco do Rio Grande, que indica os nomes. Outra junta, a Fazenda, que indica. Tem que ficar acostumado a trabalhar junto, a mexer com o dinheiro. E fizeram assim. Ainda se tivesse montado, escolhe, não, mas morreu agora há pouco tempo, o que era presidente da Fazenda, da arrecadação do governo do Estado. Ele era candidato a deputado. Quando ele foi visitar a junta, se levantou todo mundo, o cara. E aí surgiu, foi um escândalo. E o tribunal, o cara falou do desembargador, disse, não, mas não podemos anular agora, não dá para anular, não sei o quê. Não, mas essa eleição, eu posso dizer para ti, Sérgio, que eu falei com várias lideranças políticas que à época participaram desse processo. Houve, como em nenhum outro momento, um esquema dentro da apuração realmente para fraudar uma eleição. Desde a abertura das urnas, né, se fez uma distância de 1.800.000 votos, até houve uma certa declaração do pai que causou um certo afrouxamento no cuidado da fiscalização. E o que aconteceu... Olha, eu vou dizer o seguinte, teve uma grande liderança do antigo partido que disputou a eleição, que me contava o seguinte, um modus operandi de fraude que foi feito na eleição. Tiago, nós pegávamos... Eu estava junto com o Antônio Brito, essa pessoa, quando ela me relatava todo o processo de fraude que aconteceu na eleição. Nós pegávamos 10 pilhas. Era 99 votos do Simão e o em cima do Jair. 100, 200, 300, 400. Então, houve voto na rua. Então, infelizmente... Pátio de colégio. Senador, e tem gente que contesta a urna eletrônica, hein? Tem gente que contesta a urna eletrônica. Quero fazer justiça que o Jair não teve nada com isso. Sim, claro. Não, isso é obrigado a dizer. Não, claro. Já não tem participação. Sim, não é uma coisa que... E foi requerida a recontagem junto à Justiça Eleitoral e não teve êxito. Eu faço questão de dizer. E as urnas eletrônicas, senador Pessoa, o senhor confia? Eu acho que está tudo bem, mas alguma coisa que eu não entendo, por que no mundo ninguém copia nós? É só o Brasil, quer dizer, Estados Unidos, Alemanha, Itália. O problema é que a cédula americana você não conhece, né? A cédula americana é o objeto de eles fazer todo o questionamento à sociedade do que a sociedade quer. Tem cédulas de 4 páginas nos Estados Unidos. As pessoas respondem da sua região, dependendo da região do estado. Eu era favorável a isso que o Supremo derrubou agora. Voto impresso. Era favorável ao voto impresso. Era uma garantia. Era contra a garantia do voto. O percentual que está aí... Sim, mas como é que o senhor quer o voto impresso? O senhor quer um voto impresso onde a pessoa sai com o que votou? Não. Alguns votos em determinadas urnas, o voto é tudo igual que nem agora. Sim. Em determinadas urnas, ele é impresso, tu vota e cai na urna o voto impresso. Sim, mas isso tem para amostragem, né? Para você, se quiser, abre lá, abre, mas aí não aparece o nome do cidadão, não aparece o voto. Ele vota e o voto dele não tem nome nenhum. Sim. Quer dizer, ele não vai assinar o voto. Ele vota, está ali, não tem nome nenhum, e a gente vai ver naquela urna como é que foi o voto. Então não precisa eletrônica para fazer isso. Mas, Paulo... Se é para 100%, não, mas é feito, não, mas a eletrônica é feita para valer. Esse voto eletrônico é feito em 100 urnas, um percentual de urna, para amostragem se a coisa funcionou direito. Claro. Então tu pega um grupo e tu vai ver se está certo ou não está certo. A empresa é da Venezuela,
a que coordena esse processo eletrônico? Se já nasce... Não é nada. É aqui, é brasileira, é tecnologia brasileira. Não tem nada a ver com Venezuela. Melhorou. É tecnologia brasileira, não. Agora, aquela se presta. Depois do Minuto do Sesc, tem outra questão que normalmente o senador já respondeu 500 mil vezes, mas nós temos que fazer novamente, mas eu vou deixar para depois do Minuto do Sesc. Minuto Sesc. Sesc, a força do sistema Fê-Comércio ao seu lado. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. O turismo social é um deles. Programe suas férias com o Sesc. O turismo social do Sesc proporciona momentos de lazer, descanso, com valores acessíveis. Oferece pacotes turísticos completos com condições de pagamentos imperdíveis. São 12 vezes do cartão de crédito ou uma mais 11 no boleto. Tudo sem juros. Os pacotes incluem passagem, alimentação, hospedagem, guia e seguro. Viagem pelo Sesc, tudo para você aproveitar o máximo de suas férias. Passe no Sesc de sua cidade e consulte os destinos disponíveis para o semestre. Ou acesse aí no site sesc-rs.com.br/turismo/pacotes turísticos e garanta já o seu pacote. Viaje com o Sesc, viaje com tudo. Sesc, a força do sistema Fê-Comércio ao seu lado. Minuto Sesc. Sesc, a força do sistema Fê-Comércio ao seu lado. Nós estamos entremeando questões aí sem cronologia, né? Claro, até porque somos 3 aí, tu não consegue estabelecer um processo cronológico na sua vida. Mas a sua reunião, a famosa reunião com o Brizola em Nova York, dali saiu um acordo ou dali ficou claro que não haveria acordo entre o senhor e o Brizola? Ficou claro que ele viria no Brasil para dividir a oposição. E eu defendi a tese de não dividir a oposição. O meu argumento era o seguinte: nós tínhamos que ir para aquela eleição com o MDB e Arena. Fazer a eleição com tudo que tinha que acontecer. Terminada a eleição... Ali já estava definido que o PTB tinha sido entregue para Ivete Vargas. Foi aí que a primeira coisa, que ele foi traído pelo chefe da Casa Civil, o Golbery. Que quando ele topou, saiu. Mas a minha tese é que nós tínhamos que ficar juntos até a Constituinte. Eleita a Constituinte, nós extinguimos o partido. E aí se criava uma determinação que, dentro da Constituinte, os 500 e tantos deputados e senadores podiam escolher criar partido. Vamos dizer, um percentual de 30 ou de 40 podia criar um partido. E aí eles criavam como bem entendiam os partidos. Aí não era nem Arena, nem MDB, nem ditadura, nem governo, nem oposição, nem PTB, nem Getúlio, nem Brizola, federal. Sem interferência dos senadores. Não, senadores também. Também. Não se discutia, mas eu acho que o básico era, até sem interferência, era dos deputados. Quer dizer, eles constituíam os partidos como bem entendessem. E faziam às vezes de partido político no governo. Publicada a Constituição, publicada a Constituinte, eles tinham um prazo, digamos, de 6 meses, não sei quanto, para escrever os partidos políticos. Aí se fazia um negócio sério, quando os partidos faziam, vai ter que ter um percentual de tanto por cento, aí saíam 6, 7 partidos políticos. Aí não tinha partido, não era porque eu era do PTB, porque eu era comunista, porque eu era não sei o quê, porque eu era não sei o quê. Não tem. Dali para o futuro. Aí nós já tem partido sério. E o Brizola não, ele queria porque queria... O PTB. Voltar os partidos anteriores. Ele queria a Suzane. Suzane da oposição. E o que aconteceu? Mas ele não queria entrar na fila para ser candidato a presidente, me parece também. O Brizola tinha um projeto muito claro de ele. Bom, nesse projeto, é a impressão que eu tenho Brizola... Nesse projeto, Tiago, o Brizola tinha condições, eu dizia isso para ele, de ser candidato entrando para o MDB. Porque o MDB tinha tanta gente, era Ulisses, era Teutônio, era Tancredo, era Reis, era Covas, era o Mundino, era um bolo de gente. E o Brizola tinha condições de se apresentar. Mas ele não, ele queria criar o PDT. Aliás, PTB. Aí foi o troço meu. Ele dizia para mim, Simão, não sei o quê. Eu vou ser candidato no Rio de Janeiro. Eu vou ficar no Rio de Janeiro. Tu é nosso candidato a governador. Tu é lá no Rio de Janeiro. Eu não sei nem se vou ganhar ou se não vou ganhar. Garanto, tipo, olha, ao contrário.
É o contrário. Tu no Rio de Janeiro, não me passava pela cabeça, queria ganhar no Rio de Janeiro. Começou com 3%. Tinha que cantar no Rio Grande do Sul. Tu é o nosso governador, Brizola. Tu é o candidato. E do Rio Grande do Sul é muito mais fácil ganhar no Rio Grande, nos unir em torno do Rio Grande, porque o Rio Grande pode chefiar uma revolução de novo. O Rio de Janeiro não tem tradição, não tem coisa nenhuma, não tem... Não. Quando ele veio para o Rio, quando ele e a esposa dele estavam no cartório eleitoral, se inscrevendo como eleitor no Rio de Janeiro, a dona Neuza telefonou para mim. Ô Pedro, estou aqui com o Brizola. Nós estamos nos inscrevendo como eleitores no Rio de Janeiro, estamos transferindo nosso título para cá. Confio. Mas não deu. Na verdade, eu apalpo tudo isso. O Brizola, na verdade, eu apalpo tudo isso. O golpismo que me retirou da carreira pública. Né? E olha, ele terminou. Não era assim? É bem isso. Ele terminou não dando certo. Foi candidato. Que ele cometeu um erro ali, eu não sei qual é a sua avaliação. Ele, se ficasse na primeira eleição do Rio de Janeiro, tivesse cumprido aquele primeiro mandato e saísse para construir a sua candidatura à presidência, ele insistiu em ser governador a segunda vez. Era aquela birra dele com a Globo, e aí destruiu. A esposa estava muito doente, ele tinha passava todo o tempo em Nova York. O segundo mandato do Brizola foi extremamente prejudicado por esse fato. Vamos simplificar com um fato político. Vamos simplificar com um fato político. A Constituinte, que o senador Pedro Simão teve grande participação. O PDT iniciou a Constituinte com um governador, não me lembro de que estado brasileiro. Mas teve Constituinte gaúcho, né? Não, falando Constituinte em nível federal, de 81. Era deputado estadual, era governador. Era governador já. Estou falando da Constituinte de 81. O PDT começa a legislatura com um governador, 2 senadores e 23 deputados. Passada a Constituinte, a promulgação após os trabalhos de 20 meses, etc. e tal, o PDT não tinha nenhum governador, nenhum senador e 8 deputados. Ou seja, nada vicejava ao lado de saudosa memória, com grandes obras para a educação no passado, mas nenhuma liderança se criou ao lado do doutor Leonel, de saudosa... Mas ele forjou tantas. Pega o Moreira Franco aí, vem dele. O César Maia vem dele. Esse está preso aí. Está me gozando. Todos foram dele. Todos começaram com ele. Mas todos começaram com ele. Foram lideranças, foram eleitos governadores. Você imaginou um partido político mas foram, ser dirigido pelo Lupe? Mas Nestor, eu quero só fazer um contraponto. Assim, mesmo que ele tenha assim, esse caráter mais personalista, indiscutivelmente... Você está sendo suave. Mas assim, Thiago ou suave. O arrojo dele voltar do exterior, não é? Se candidatar a governador do Rio de Janeiro, se eleger governador do Rio de Janeiro... 2 vezes. Mas a primeira, e não ganhar a eleição para presidente é por um detalhe, pela indisposição dele para a Globo. Isso escreveu o nome dele da história. Governador do Estado, a história dele em prol da educação, ele tem... Não, excepcional. Eu estou falando só esse aspecto de concentração caldinesco. Mas o aspecto do ponto de vista da gestão... O senador conta para mim um episódio da história do Brasil que eu acho fundamental. O momento em que se decide ser Sarney o presidente e não Ulisses. Esse momento é histórico. No antequarto do Tancredo Neves. Ali, naquele momento, segundo a narrativa do senador... E ali foi Figueiredo tinha razão. Figueiredo não podia passar, foi inconstitucional naquela posse. Foi. Aquela posse, quem tinha que assumir era o Ulisses. Mas quem definiu foi o general... Não, tanto é que o João Figueiredo não passou. O João Figueiredo saiu do palácio e foi visitar o Tancredo no hospital. Ele saiu, não passou a presidência da República. Exatamente. E ele disse, não, é inconstitucional. Só que eu não sou... Mas foi o general Gonçalves que bateu na Bíblia, não foi? Não, vamos ouvir, quem sabe. A noite da véspera da posse. Esse episódio. Brasília era uma festa. No meio daquela ditadura, daquela coisa toda, tinha 150 presidente, rei, primeiro-ministro, toda autoridade para a posse. Sim, prestigiar. Uma maravilha. Eu era ministro da Agricultura, então eu fiquei com o Rio Grande do Sul, visitar o Menem na Embaixada Argentina e o presidente do Uruguai na Embaixada do Uruguai. Então, sabe aquela alegria toda? Ô Pedro, vem ligeiro para o hospital de base. O que houve? Tancredo teve um problema. Saímos correndo no hospital de base. Chegamos lá, no hospital de base, tinha na parte fechada, estava o Tancredo
com os médicos ali, e na parte de nós estava assim, num quarto ali, já estava o doutor Ulisses, o Fernando Henrique, um monte de gente ali, o comando do partido. Daqui a pouco veio o Sarney, vice-presidente, com o general... Candidato a vice? Candidato a vice. Com o Gonçalves. O Leônidas Gonçalves como ministro da... Aí o Leônidas Gonçalves com o bastãozinho, aquele general, e uma construção. Como é que vão ser? Ele disse, não tem o que discutir, presidente. A Constituição é clara, e leu o artigo da Constituição. Quem assume é o presidente da República. Porque a Constituição diz morte, impedimento, doença, férias, seja o que for, quem assume é o vice-presidente. E o doutor disse, então é isso. Ele olhou para mim assim, com a professora que olha para um gurizinho bobalhão, assim, olhou para mim com um deboche assim, e eu fiquei parado. Ele, tá. Ele saiu, foi embora, já saiu ele, o Sarney foi embora. Aí o Sarney disse, Pedro, o que tu quer fazer? Mas te lembra, nós não temos uma organização, nós não temos um esquema de 6 meses que nós estamos nesse esquema, quer dizer, nós preparamos todo o esquema de tomar posse, porque deu tudo certo, mas se não desse. Quer dizer, então eu, por exemplo, era encarregado aqui do Rio Grande do Sul, o Brossaro, quantos caras, como é que era o comando do terceiro exército, como é que era isso, como era aquilo, nós estamos tudo preparado. E quem não está tudo preparado, está tudo preparado. E o Leônidas tinha sido comandante do terceiro exército. E era o comandante do terceiro, e era o ministro do exército. E quem é o chefe de todo isso? Quem está coordenando o nosso plano? Não é o Leônidas? É o Leônidas. Pois ele que está coordenando todo o nosso plano. Chega aqui e diz, olha, quem assume é o vice-presidente. Aí eu digo, não, quem assume sou eu. Quem é que disse que não pode? Não, então assumo eu, Leônidas. Ele podia fechar tudo ali. E foi. Mas é um absurdo. Não, é um absurdo. O Leônidas, só quem não conhece o Leônidas, se eu conheceu, foi companheiro ministro. Mas, pai, tem que explicar. Ele não podia assumir porque não tinha tomado posse. Foi ele que decidiu. O poder militar que decidiu o Sarney. Mas aí que eu disse... Infelizmente. Eu disse o seguinte, meu velho. Ele leu a Constituição e o que ele falou, o general, está tudo certo, só tem uma defesa. O vice-presidente assume, mas ele não é vice-presidente, ele não assumiu. Ele não assumiu? A diferença é que ele não assumiu, doutor Luiz. Ainda não é. Tudo aquilo é. Mas ele tem que assumir para ser aqui. Agora, ele não assumiu, quem tem que assumir é o senhor. Não assumindo, assume o presidente da Câmara. Claro. O senhor é o presidente da Câmara, o senhor assume. O senhor assume. E se daqui de 1 mês, 2 meses, o querido volta. Se morre, o senhor assume a presidente e convoca uma eleição. E chega o negócio, doutor. O senhor acha que ele foi frágil naquele momento ou ele temia a inquietação? Tem duas coisas. Um, de uma fé que não é a minha, diz que ele aceitou isso porque se ele assumisse e convocava a nova eleição, ele não podia ser candidato. Porque já está na presidência da República. Dizem que ele fez isso pensando nele. Eu não acredito nessa malícia. Com toda sinceridade, eu acho que ele pensou no esquema mesmo, que o cara ia assumir, pegar o cara como inimigo e ia conspirar e não sabia o que ia acontecer. Não, absolutamente errado. Totalmente errado. Bom, e deu no que deu, né? Sarney na presidência. Era um paraquedista no PMDB, né? Essa que é a verdade. Ele era um paraquedista, porque ele veio da Arena, né? Ele apoiou. Ele era presidente da Arena. Todo o tempo, foi presidente da Arena, tudo. Senador, o senhor tem uma memória das questões daquelas manobras na reeleição do Fernando Henrique Cardoso? As mudanças que acabaram ocorrendo, concessões de... Para aprovar a reeleição dele. Para aprovar a reeleição? Sessão de rádio, de televisão. Da reeleição? Foi um escândalo. Foi umas coisas tristes. Eu acho que na biografia do Fernando Henrique, eu gosto muito dele, sou amigo, mas o que aconteceu naquela votação foi essa questão. A Constituinte votou contra a reeleição. A Assembleia Nacional contra a reeleição. Itamar assumiu a presidência no lugar do Collor, e aí se cumpriu a revisão da Constituição, que era 5 anos depois. Então, na revisão da Constituição, que era 5 anos depois, e a Assembleia, o Congresso adquiria quase poderes constitucionais, que podia decidir por maioria, foi apresentada a emenda da reeleição. E na emenda da reeleição, tinha um movimento, que a reeleição era a reeleição de presidente, de governadores e prefeito. Então, o Itamar disse, não, eu sou contra. Eu sou contra porque na Constituinte nós votamos contra, eu era senador na Constituinte e votei contra, não vou agora votar a favor porque eu sou presidente. E o Fernando Henrique, ministro da Fazenda, do Itamar, diz o seguinte, e eu também sou contra.
Eu, na Constituinte, era senador, votei contra e agora eu voto contra. Eu era líder do governo. Então, eu levei a posição do governo. O governo é contra. E apesar do governo ser contra, por 9 votos, é que ela não passou. Tinha muita gente a favor. Ela foi votada já no governo Itamar? Na revisão da Constituinte. Na revisão. Aí assumiu o Fernando Henrique. E veio a emenda. Quer dizer, aí ele era presidente da República. Ele tinha votado 2 vezes contra a emenda. Na Constituinte, ele era senador, ele votou contra. E na revisão, ele era ministro, mas tinha dado a posição dele contrária também. Aí não só votou a favor, compraram os votos para votar agora. Aí começou Compraram o voto, foi uma coisa... A semente do mal ficou ali, né? Se sinta à vontade, o senhor diria que o Fernando Henrique é flex, aqueles carros flexíveis, hora gasolina, hora etanol. Mas o caráter mais depreciativo dessa emenda, né, talvez, tenha sido justamente o fato dela vigorar para o próprio proponente, né? Para o próprio presidente, ou seja, ela não teve vigência... Foi o motivo que o Itamar não votou. Exatamente. No caso do Fernando Henrique, não. Ali começa um processo de comprometimento de Câmara, de benesses. O balcão de negócios começa a se institucionalizar no Congresso. Depois disso, houve a privatização da Vale. Isso. Que aí também houve um escândalo. E o senhor imaginava que poderia acontecer essa depletação da política do governo Lula, ali, do governo Dilma? Eu era muito imaginava que pudesse acontecer isso? Eu tinha uma posição importante no governo do Itamar. Que eu era líder do governo, mas eu era mais do que líder do governo, eu era íntimo amigo dele e fazia ligação do Itamar com o MDP, aquela coisa. E como o Itamar adotou uma posição fantástica de independência... Vou dizer, o melhor presidente da era moderna do Brasil. Eu não tenho nenhuma dúvida nesse sentido. Não tenho nenhuma dúvida nesse sentido. Uma posição fantástica. Constituiu um ministério acima do bem e do mal. Exatamente. Acima do bem e do mal. Qual é o projeto mais importante da história do Brasil? O real. Não é o projeto real? Que mais mudou, que mais alterou, que mais modificou foi o real. Ele não deu R$1.000 para ninguém. Não deu um carro, não dá nada, ninguém ganhou um copo, não. O PT votou contra o real. Votou contra o real. Não, votou contra a Constituição. Votou contra a Constituição. Votou contra a lei de responsabilidade fiscal. Quer dizer, a alegação é que temos um projeto de governo e somos contra tudo. Agora foi feita e aí na hora da privatização da Vale do Rio Doce, foi um escândalo. Tinha feito um esquema onde que os grandes empresários, o Votorantim, o Luiz Moraes, os caras, se reuniram num bloco. Então tá, é ele que vai ganhar. Tá. No Brasil, quem decide as coisas dessas privatizações são os fundos de pensão do governo. Fundo de pensão, no caso, Banco do Brasil e Petrobras. Então, esses bancos já estavam decididos. Iam votar no doutor André Moraes, está tudo resolvido. 10 dias antes, se criou um outro grupo e os caras mudaram o voto e iam ganhando. Isso tem um escândalo tão grande que nós convocamos o ministro do Planejamento, que tinha coordenado isso, para depor no plenário do Senado. Enquanto nós cobramos dele, como é que é, como é que não é, eu tenho até aqui para mostrar para vocês, tenho a gravação. Como é que não é, como é, ele terminou dizendo que tinha sido um erro, foi grave, e ele, de plenário ali, ele pegou o telefone e renunciou a comissão daquilo por causa desse problema. Nossa. Quer dizer, passou os votos da Petrobras e do Banco do Brasil de um consórcio para o outro. Para esse grupo que ganhou, que era um troço que foi uma amarração também. Nossa. Barbaridade. Mas depois nós vamos projetar esse Brasil que está aí, né? Temos uma eleição, e acho que a sua presença é importante aqui, e nós temos que ouvi-lo, né? Porque a gente não está vendo saída para o Brasil, né? Essa aqui é a verdade. Doar sangue... Uma coisa que dá para dizer, me perdoe. Sim. Tem 1000 coisas erradas no Brasil hoje. Então, é uma confusão do diabo. Mas é a primeira vez que nós temos a expectativa de poder mudar. Esses caras que estão na cadeia, é a coisa que nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Quer dizer... A não ser prisão política. Política não, prisão de ladrão de galinha. Não, prisão política no passado. Não, política sim, prisão política. Da Constituição, não por corrupção. Eu só conheço um caso do Haroldo Leão Pérez, no Paraná. Que a própria Revolução, ele era interventor e foi caçado pela Revolução. Mas não pela Justiça, e foi preso. Caçado pelo não judiciário. Agora, hoje o pessoal está indo. Se nós tivermos sorte de vencer esse projeto e passar o ponto seguinte, eu acho que o Brasil não tem jeito.
Doar sangue é um gesto de amor e generosidade. E neste junho vermelho, alusivo à doação de sangue, colabore com o Hemocentro, o órgão do Estado que atende 40 hospitais da capital e do interior. Saiba como participar da campanha no site hemocentro.rs.gov.br/Cremers. Cremers, ações efetivas pela saúde. Há vinhos do mundo é como vocês, como o Luiz Coronel, por exemplo, apaixonado por vinho. Aprecia os melhores Malbecs argentinos, o singular Cabernet do Chile, os tradicionais vinhos de Portugal, os inconfundíveis vinhos e champanhes da França. E vamos agradar o Nestor Rainha aqui, os tanás uruguaios. E a melhor expressão da Serra Gaúcha. Por isso trabalha para que você aproveite os melhores rótulos do mundo. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br. Atenção, cooperado Unicred. A atualização dos seus dados é fundamental para mantermos a nossa excelência no atendimento e na oferta de produtos de acordo com o seu perfil. E além de todas essas vantagens, ao atualizar o seu cadastro, você concorre a uma incrível viagem à Serra Gaúcha. Acesse unicred.com.br/centralrs e coopere assim com a sua cooperativa. Coopere com a gente. É a Unicred melhorando o seu bem-estar físico e financeiro. Vamos agora ao quadro de saúde, com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas do Ernesto Dornelles, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, é o mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul Rio Grandense, também presidente da Bienal do Mercosul, o nosso Gilberto Schwartzman. Fale, doutor Gilberto. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento do câncer. Os senhores e senhoras não têm ideia de como o tratamento do câncer de mama avançou nas últimas décadas. Antes, as mulheres sofriam com a retirada da mama e com os efeitos colaterais do tratamento, que eram tóxicos e pouco eficazes. Hoje, a medicina aprendeu a separar melhor os tipos de câncer de mama, oferecendo tratamentos mais adequados para cada tipo em particular. A grande maioria das mulheres não necessita mais retirar a mama. Não é maravilhoso isso? Podemos oferecer cirurgia que preserva a mama, associada a tratamentos muito menos agressivos. Da mesma forma, as pacientes que necessitam tratamento medicamentoso são selecionadas de forma muito mais criteriosa e há novos medicamentos muito ativos e menos tóxicos. Ou seja, o tempo de tratamentos tóxicos e poucos eficazes ficou para trás. Discuta esse assunto com o seu médico. Para manter acesa a chama da provocação, quem é o seu candidato a presidente da República? Olha, eu estou na posição dos brasileiros. Ainda tenho a expectativa de que alguma coisa vai acontecer. Agora, hoje, friamente, desse quadro que está aí, eu voto na Marina. Na Marina? Acho na Marina. A Marina tem uma voz muito fraquinha. Ela é débil na maneira de falar. Mas é uma mulher que tu sabe quem ela é. A dignidade, a correção, a seriedade. 16 anos analfabeta, foi trabalhar na extinção, a produção da borracha, quase morreu, se elegeu vereadora, senadora, reeleita senadora, ministra. É uma mulher extraordinária, digna, correta, decente. Ela está com um partidozinho pequenininho, por quê? Porque os deputados, para somarem, queriam ter os 2 bilhões do fundo de partido. Ela preferiu não ter do que ter comprometido. Ela seria uma solução espetacular. E para o Thiago? Acompanha o voto do relator ou não? Eu acho que... Não, eu pensei que quando tu tinha falado, tu tinha perguntado. E o Thiago? Sim. Eu voto nele para deputado. Nossa. Que bom, belo gancho. Mas ele nem é candidato. Ele é rápido, hein? É pré-candidato. É muito rápido. Eu acho, com toda sinceridade, eu estou muito feliz, quer dizer, porque eu acho que aquilo que a gente pregou, aquela caminhada toda, ele vem fazendo com seriedade. Sem dúvida. Isso é muito bom. Olha, eu que estou indo para casa, que estou vendo, eu fico feliz. Eu acho que a coisa foi feita, foi realizada. A dignidade, a correção, a seriedade, a dignidade, eu acho que vale a pena. O exemplo é bom, a semente eu acho que vale a pena. A semente é boa. Mas o candidato do Thiago... Mas, tia, eu te digo o seguinte, Paulo. Eu acho que a maioria das pessoas hoje estão aguardando uma evolução do cenário. Por exemplo, eu vejo com simpatia a candidatura do Geraldo Alckmin. Vejo que ele reúne uma experiência como gestor público, 3 vezes governador de São Paulo, uma pessoa com grandes realizações, né? Seria um voto que, de certa maneira, estaria respaldado por uma trajetória política e por alguém que mostrou a sua competência, a sua capacidade como gestor. No entanto, às vezes
parece que falta um pouco da liderança necessária para realmente conduzir um processo político complexo como é o Brasil, um Congresso Nacional. Ou seja, nós precisamos de alguém que tenha uma estatura política e uma liderança para liderar um projeto nacional. Às vezes, parece que o Alckmin fica devendo, né? Então, eu acho que no centro, né, nessas candidaturas de centro, eu tenho a expectativa que dentro desse processo hajam coligações, hajam algumas alianças que possam fortalecer algum projeto, né? Mas eu hoje vejo com muita preocupação. A Marina é uma pessoa assim que eu também tenho profundo respeito, já votei nela. Na eleição passada, o nosso candidato era o Eduardo Campos, um governador. E no segundo turno votou assim quem? Eu votei no Aécio. Paulo, eu quero dar um pitaco. Tu e 50% dos eleitores brasileiros. O Aécio com as informações que eu tinha à época. Da época, né? Claro. Bem colocado. Eu tenho um pitaco bem breve. Claro, que tu votou no Lula. Né? Entre Ciro, votei no Lula como nós todos votamos naquele momento, no momento que o Lula era o candidato. Votasse da Dilma? Não, a Dilma não votei. Votou no Aécio? Votei no Aécio. Com as informações que eu tinha na época. Vou repetir a tua frase. Tá aí, votaste no Aécio? Sim, porque eu já sabia que o esquema estava. Já sabia que o esquema estava já pisando em pedregulho. Eu já sabia que o esquema. Aquele projeto tinha se exaurido. Eu sabia que se exaurido naquele período. Mas o que eu queria dizer, Paulo, e o Paulo vive me encurralando. O que eu queria dizer muito. Te rotulando também. Votei em Lula. Não, rotulando. Votei em vários. Flávio é tarcista. Flávio Kutz. Sempre disse aqui. O Flávio te deu uma grande resposta. Ele chegou e disse para o Tarso aqui: olha aqui um eleitor do Fogaça. E o Tarso disse assim: minhas relações com o Luiz Coronel estão muito além dessas questões de opção partidária. Deu no pé dele. Não, mesmo assim. Para governador, Luiz Martino Coronel votou em Tarso Genro. Não. Votou em quem para governador? Mas isso é uma indiscrição tua. Eu queria dizer o que eu queria dizer e tu está me levando para outros patamares. O que eu queria dizer aqui é o seguinte: o que eu queria dizer. Votando aí. É só eu olhar, eu sei. Eu olho nos olhos e sei quem votou. Estimou o ocular da história. Olha aqui, ó. Quer dizer, o meu pitaco é esse aqui. Entre Ciro e Bolsonaro é uma opção entre a ventania e a tempestade. Nenhum dos dois vão pacificar o país. Nenhum dos dois vão construir uma esperança unitária. Ambos são o aprofundamento da divisão da família brasileira. Entre Bolsonaro e Alckmin, tu fica com quem? Fico com Alckmin. Com Alckmin. Fico com Alckmin. Acho que o Bolsonaro será uma opção pela inquietação, pelo aprofundamento da crise brasileira. Duvido que haja a competência de apaziguamento, de harmonização do Brasil por esse lado, senador. Concorda comigo? Não há caminho de apaziguação dentro dessa aposta. Essa aposta é tirar gasolina no fogo. Estou feliz de ver Pedro Simon. Como gostaria que todos os políticos fossem como ele. Que beleza. Honesto, exemplar. Ele é um exemplo de vida limpa. Mara Regina Teixeira, Maravilha. Do bairro Santa Maria Gorete. Outro aqui. Paulo Sérgio, boa noite. Esta bancada extraordinária, já que estão falando em eleições lá por 73, o engenheiro agrônomo Amaro da Rosa Junqueira, gerente da Serra de Erechim, foi chamado à base aérea de Canoas e informado que Erechim seria declarada área de segurança nacional por causa do aeroporto. Na semana seguinte, foi informado que Erechim não seria mais área de segurança nacional, porque daí seria considerado uma ditadura. E o senador Pedro Simon se rebelava contra as áreas de segurança nacional. Na época, era deputado estadual. E ele disse que o MDB, na época, participaria da eleição para governador, não participaria da eleição para governador. Os Estados Unidos, que apoiavam os militares, queriam eleições mesmo indiretas. O senador Pedro Simon, o doutor Pedro Simon, ele fala aqui, poderia comentar sobre esse assunto? Havia essa pressão, o Abelardo Vargas, lá de Carazinhos, está fazendo essa dissertação. Ele disse que o senhor foi contra o MDB concorrer à eleição indireta em 73, para o governo do Estado. Indireta? Indireta. Sim, não tinha valor, não tinha simbolismo nenhum. Não. Era validar Mas indireta, a única vez que nós concorremos foi o doutor Ulisses, candidato a presidente da República, contra o Geisel.
que aí sim, nós fizemos uma... E o Tancredo também foi direto. Bom, o Tancredo foi para ganhar. Também, o Tancredo foi para ganhar. Foi. Enquanto o doutor Ulisses foi para perder. Naquela lá, sobre as áreas, o Gás já ia ganhar a eleição e ganhou a eleição. E o Ulisses figurou só para aparentar. Agora aqui no Rio Grande do Sul, não. Lá ele andava pelo Brasil inteiro, ele chegava lá na Bahia e dizia: eu sou candidato a presidente da República, tenho gente, tenho isso, mas não vou ganhar. Um general que nunca botou o pé fora, que não tem um voto, que não tem coisa nenhuma, vai ser eleger presidente da República. Agora, aqui que ele não está um governador para protestar, não ia protestar, a coisa já estava eleita, o Perá, que já era governador, não tinha nada para fazer. Dilon Camilo, boa noite, Paulo Sérgio. O senador Pedro Simo nos dá uma aula do que foi o golpe de 64 de política brasileira em geral. Este foi um grande líder da oposição à ditadura militar que se instalou no Brasil. Dilon Camilo de Canoas. Olha aqui, ó, tudo favorável aqui. Em Uruguaiana, época das áreas de segurança, se reuniram próceres da figura dos políticos da política de Bagé e começaram a tomar uísque, conversar e dizer assim: recebi uma carta do presidente Médici me convidando para ser o prefeito aqui, o que é que vocês acham? Ele dizia: acho que tu deve aceitar, o outro acha que não deve aceitar. E aí o último perguntaram para ele, disse assim: o que tu achas? Ele: eu acho que tu não recebeu essa carta. Muito boa. Eu acho que não recebeu. Muito boa. Desde 66 votei em Pedro Simo. Em todas as eleições a que foi candidato, exceto há 4 anos atrás. Precisamos de outros Pedros iguais a este. Parabéns pela trajetória correta, doutor Simo. Edmar... Esse é o pessoal. Orlandini, de Jardim Planalto. 4 anos atrás eu não era candidato. Pois é. Quer dizer, na última hora, o candidato nosso se candidatou a vice-presidente, porque a Marina foi para presidente, e o Sartori disse: não, o Pedro é candidato, eu não vou junto. Aí me botaram de candidato, passava 25 dias, e era para perder. Nós temos um grupo aí de caxienses ilustres. Foi pro sacrifício. Caxienses ilustres, né? Euclides Triquez, Pedro Simon, Rigoto, Sartori agora. O senhor, em algum momento, foi contra algum tipo de candidatura do Germano Rigoto? Não. Não? É lenda isso aí? Em primeiro lugar, vamos parar um pouquinho. Então vamos ser claros, né? O Rigoto foi candidato a governador, ele não tinha nenhuma chance, ninguém... O nosso governador era Antônio Brito. Terminou a eleição do Antônio Brito, ele era candidato à reeleição. Ele estava com a eleição ganha. Diz tanto da fez uma campanha tão errada, tão ridícula, que não foi nem para o segundo turno. Aí, o ano seguinte, o Antônio Brito saiu do MDB e foi para o partido não sei o que, se candidatou a governador. Aí o movimento todo é para mim ser candidato a governador. Eu tinha inventado o Antônio Brito, então isso aqui eu era seu candidato. Ele não tem, não. Foi o senhor que derrubou a candidatura de Jorge Alberto Mendes Ribeiro? Não, foi o eleitorado que derrubou. Sim. Não, porque ele acabou não passando. Mas eu fui indiretamente. Porque quando ele era para ter sido candidato, ele não quis ser, que era para enfrentar o Colares. Entregou a eleição para o Colares. Depois, quando surgiu o Brito, ele quis enfrentar o Brito. Então, quando o Brito saiu do MDB e foi candidato, todo mundo queria que fosse eu. E eu fiz o Rigoto candidato. Quando eu fiz o Rigoto candidato, ele saiu com 3%. 3% eu me lembro. 3%. E ganhou a eleição. Foi a única vez que foi quando ele se projetou. Depois foi um grande governador. Quando ele foi candidato à reeleição... Não houve nunca um movimento seu contra o Rigoto? Pelo contrário, eu que lancei ele, eu é que criei ele. Aí revelei todo mundo. O candidato é o Rigoto. E foi o candidato ao governador. Ele era deputado, não tinha nada. E naquela área eu tinha autoridade, todo mundo achava que era eu que ia ser o candidato. E aí o Rigoto perdeu. 4 anos depois ele veio. Ele veio de candidato à reeleição. Então a eleição ganha. Aí se candidatou a presidente da República. Aí ficou as duas coisas. O presidente da República é aqui. Fez a pesquisa pelo presidente da República e tal, e foi deixando aqui. O Eduardo Cunha conseguiu destruir a candidatura. Foi levando, e daqui a pouco quando ele era candidato a governador, ele disse, aí o PDT ia apoiá-lo, o PDT ia apoiá-lo, todo mundo ia apoiá-lo, aí ele foi candidato. Aí eu falei, cara, mas o MDB no governo estão apoiando a deputada que elegeu governadora pelo PSDB. Então ele disse, ok, não, eu vou ganhar na segunda turno. Na segunda turno nós ganhamos, todo mundo ia votar. Como é que o senhor vê a República Gaúcha? Ele não ia para o segundo turno. Como é que o senhor vê a República Gaúcha dominando o Planalto? Porque lá nós temos o Marum, temos Eliseu Padilha e temos o General Tigói. Eles são
3 gaúchos que estão em volta de Michel Temer. O ministro da Guerra, né? O quem? Ministro do Exército. Da Defesa. Não. Futebol é do Gabinete da Segurança Institucional da Presidência da República. São os 3 gaúchos que estão lá. Marum, que é porto-alegrense, Padilha, que é de Canela, e se consagrou no litoral, e o Etigói, que é de Cruz Alta. Como é que o senhor vê esses 3 gaúchos lá, nesse momento atual da política brasileira? Que pergunta. Com todas essas denúncias que estão por aí. Mas o Eliseu Padilha, né? Sim, ele citou. Simão, só antes de tu responder, só queria te dizer uma coisa. A questão do Rigoto, assim, até para o nosso amigo que está ouvindo, houve um empenho tão grande do meu pai em apoiar, incentivar incondicionalmente a candidatura do Rigoto, que teve um momento que todas as lideranças do partido aqui do Rio Grande do Sul, quando o Brito desistiu de concorrer, foram até o gabinete dele, senador em Brasília, exigindo a candidatura dele. Ele já tinha sido governador, exigindo que ele fosse candidato. Ele não aceitou e foi indicado o Germano Rigoto. Perfeito. Eu só diria que pegaram um momento ruim para si, né? Pegaram tem que é uma bomba, respeitar, né? Pegaram uma bomba e estão se virando. Não é fácil. Aliás, o Marum, as pessoas reclamam que ele está no programa aqui, que ele é amigo da gente e é uma pessoa que olha nos olhos, não tem comprometimento com nada, porque o Marum, não existe nada contra ele. Então ele tem um destemor fantástico, defendeu o Cunha, defende o presidente Temer. Ele tem uma fidelidade que o homem sonha que todas as mulheres tivessem, né? Bem comparado. Mas o momento é ruim de qualquer tipo de apoio, né? Porque lá está aquela situação, né? Quem é que vai pagar a luz, né? Essa aqui é a grande verdade. Mas eu tenho uma curiosidade, todo o grande político, ele tem alguns faróis de indicadores políticos. O Brossard tinha o Assis Brasil, e o senador Pedro Simão tem o Pasqualini, que era um homem muito voltado. Não, onde teve a Zena Aranha, a gente falou muito do Oswaldo Aranha. Sim, o Oswaldo Aranha que é uma figura notável. Não foi presidente da República, não sei por quê. Fantástica figura histórica do Rio Grande do Sul, Oswaldo Aranha, por tudo. Mas o Pasqualini era um homem que considerava, como todos nós conhecemos, mas ele tinha uma atenção especial para a educação. Se nós olharmos os indicadores brasileiros na área de educação, são indicadores ruins aferidos com os demais países do mundo e ruins mesmo internamente. Como nos tornaremos uma grande nação tecnológica, de avanços em todas as áreas, se nós não temos uma educação, eu nem falo minimamente de qualidade? Como nós vamos fazer essa transição? Como ter esperança de viver um grande país se o sistema educacional funciona, em meu juízo, segundo várias afirmações, mal? Então vamos deixar como ponto final do Nestor essa questão aí, em nome de FCDL, Gimo e FCDL. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Luiz Coronel faz mais uma questão. Depois... Não. Desculpe, não vou fazer. Faz mais uma questão junto com o Nestor e depois o deputado Thiago Simão faz a dele e o senador vai... governador, deputado, foi tudo. Amigo de... chamar ele de tudo. E um grande amigo. É verdade. Grande amigo. Eu quero noticiar que hoje foi assinado o protocolo, o prefeito Marquesan, o presidente da Câmara, a gravação da Ópera Gaúcha, baseada neste livro, com um belo orçamento. Vai ser construída a Ópera Rock, a Revolução Farroupilha. Tendo por base este livro. Mostra lá para a Câmara. Eu cumprimento. Tá lá. Bacana mesmo. A Revolução Farroupilha. Esse coronel. Teremos uma comemoração consciente. Parabéns. Porque além de amor febril, é preciso ter amor consciente. Amor febril pelo Brasil. Sim. Deputado Thiago Simão. Paulo, um prazer enorme estar aqui com todos os amigos, com meu pai, Nestor, Luiz Coronel, tá? Eu acho que a gente, a par desse momento tão complexo, difícil que nós vivemos, temos uma oportunidade, né, de avançar numa grande transformação, principalmente no que se refere à questão da aplicação da lei, da justiça, que realmente inaugura uma nova fase na nossa nação, abrindo caminho para que a justiça possa valer para todos, tá? Eu não vejo
condições, por exemplo, Nestor, de se ter uma grande política educacional, de se ter um processo de inclusão produtiva com um patamar educacional mais elevado. Aqui no nosso estado a gente teve 100 dias de anos letivos suprimidos. Imagina o dano que isso afere em relação ao sistema educacional, mas isso passa por mais democracia, por mais cidadania, por mais justiça e por governo decente, não é? E isso é fundamental, o exercício inteligente, consciente e pleno da cidadania política. Olha, aqui o cara dizendo que não te surpreende que tu votou no Aécio Neves, né, pro Thiago Silva, e vai votar no Alckmin. Ele não disse que vai votar no Alckmin, não foi colocado dessa forma, né? Não foi colocado dessa forma. É o Eduardo lá de Cachoeira. Senador, uma outra aqui também, ó. Ver e ouvir o senador Pedro Simões desperta dois sentimentos, um de alegria e outro de tristeza. A tristeza pela sua ausência em Brasília. Como está fazendo falta o Marcelo Kampmann? Sem dúvida alguma. 88 anos, né? Pô, tá bem, tá inteiro, tio. Pô, cerne da raça, hein? Olha o que espera aí, Thiago, hein? Estou com 88 anos. O senhor ainda está bem. Caminho, falo. Olha, eu quero agradecer a gentileza desse programa. E é um programa realmente muito bacana, sabe? Olha, vocês têm a missão hoje de divulgar, de debater, de analisar. E eu cito o teu programa. E as pessoas me falam, olha, amanhã vai ser um dia que todo mundo vai dizer, vai ter, olha, teve teu programa, eu gostei de ti, não sei o que. Teu programa é realmente muito bem visto. É importante ter essa independência, essa seriedade e essa credibilidade que nós temos. Nós estamos vivendo uma hora das mais difíceis da história do Brasil, mas uma hora de grandes definições. Eu acredito de coração de que nós estamos num caminho que vai dar certo. Vai dar certo. Acho que, apesar de tudo que está acontecendo, nós vamos terminar esse período onde as coisas estão sendo colocadas no seu devido lugar. Ladrão é na cadeia, os partidos vão ter uma Constituição com seriedade, com credibilidade, e nós vamos ocupar o nosso lugar, que o Brasil precisa. Meus cumprimentos a ti. Bom, obrigado. Meu filho Tiago continua. O senhor já teve um topete assim, igual dele, esse cabelo todo dele? Não, nunca tive. Isso aqui é inveja branca, né? Porque é um cabelo bonito, né? É até estranho, porque esse topete não é da nossa família. Muito bom. Parte de banho. Muito bom. Se eu tivesse um cabelo desse, hein, Nestor? Nós tivéssemos, hein? Eu tinha entradas, agora tenho bandeiras. É um bullying isso aqui. Porque elogio. Tu que é petista e o meu topete, né? Então, acho que isso aí é digno de ser analisado. Mas não é, eu gostaria de ter um topete, essa inveja branca, né? Eu não tenho, né? Não tenho cabelo. Mas no interior, quando você dizia que topete, era que é airoso. Não, mas não é esse o sentido. O sentido Ô, Sérgio, só registro novamente meu agradecimento. O senador Pedro Simões foi meu padrinho quando eu fui sabatinado no Senado, quando eu fui servir ao TST. Foi o gabinete dele sempre atulhado de papéis. Ele sempre vinha nos voos de Brasília, nós vínhamos sempre toda semana ao Porto Alegre. Ele sempre nas primeiras poltronas, lendo os jornais, a Folha, o Estado de São Paulo. Sempre um homem simples, tranquilo, humilde, como deve ser as pessoas que servem o Brasil. Por isso, a tônica dessas comunicações é destacar o que falta ao Brasil. Tu era do TST. Do Supremo do Trabalho. Do Supremo do Trabalho. Mas se fosse comparar hoje com um desses ministros do Supremo Tribunal Federal, te compararias a quem? Não me compararia pelo seguinte, porque aquela época... Meu Joaquim. Hein? Meu Joaquim. O Joaquim Barbosa? Não, Joaquim, o ministro. O ministro, sim. Naquela época, 1995, nós não tínhamos a obrigação de julgar de forma, como é que eu vou dizer, que eu acho hoje mais ideológico. A gente procurava servir a lei. Obviamente que o julgador não se despe das suas convicções políticas, das suas convicções ideológicas, mas havia um freio na nossa atuação. Hoje há um pouco um pouco mais de fanatismo que também atinge os tribunais, atinge a política e atinge também a vida nos tribunais e a sociedade em geral. Nestor, todo mundo sabe que esta urna eletrônica é possível de fraude. Todos sabem que é fabricada na Venezuela.
Agora, só de tu diz que não. O Júlio de Gravataí. Mas não é fabricado na Venezuela, a gente vai pesquisar. Imagina o Brasil está perdendo tecnologia para a Venezuela. Qual é a tua patente? Eu não posso afirmar o que eu não tenho certeza. Não, eu pode. Tive informações. Isso é fake, que os técnicos que organizavam o sistema eram da Venezuela. Ah, tá bom. Impõe a tua patente, coronel. Pergunta qual é a patente dele no Exército. Mas, Paulo, só isso aqui, Há pouco tempo atrás, esse que é o meu problema. Há pouco tempo atrás, o Luiz Coronel, ser fabricado na Venezuela por Luiz Coronel, era elogio. Agora que ele se bandiou para a direita... Olha aí, coronel. Chavista, coronel. Agora que ele é da direitália... Maduro, coronel. Agora ele condena o homem que é maduro, mas não é a favor. Sabe o que tu está me lembrando? Tu está me lembrando do Cantinflas, do filme. Que o advogado pede... Eu peço absolvição desse canalha, desse meliante, desse gatuno, mas que é um bom homem. O Cantinflas se levantou e disse: a defesa é tão confusa, eu não sei se me defende ou se me acusa. Muito bom. Governador, senador Pedro, muito obrigado pela sua presença. Venha mais aqui no programa, né? Só me chamou. Olha aqui, ó. Esse cidadão que está ao seu lado, por coincidência, é o filho, nosso deputado estadual. Ele tem incumbência de lhe trazer mais vezes aqui no programa. Sempre eu cobro, não cobro. Com certeza. Sempre. O senhor sempre é bem-vindo. Estaremos aqui. em breve. Sempre é bem-vindo aqui. E é bom ouvir o Thiago falar sobre política. Eu ouço muito o Thiago falar sobre política. Tem berço, né? Tem berço. Isso é E berço. informação, né? Político da melhor qualidade. E não basta ter informação aleatória. Informação coesa, conclusiva. Informação aleatória a gente tem até demais, né? Ô, Paulo, posso dizer uma frase? Eu já estou com a tua ficha pronta aqui, eu vou passar para o teu primo lá, eu quero dizer a minha frase. É ótimo. Paulo, uma frase final. Uma frase final, Paulo. Vai. A Copa é a esperança em campo, a realidade no banco de reservas e as eleições em escanteio. Aniversaria hoje o príncipe William, teu amigo, Luiz meu Coronel, amigo. né? O Eduardo Suplicy, seu amigo de aniversário Vai se hoje. eleger senador de novo. Vai derrotar a mulher dele, ex-mulher. É uma briga brava. Ele contra a Marta. É mesmo? A procuradora Maria Hilda, a Maria Hilda Marciá, Maria Hilda Marciá Pinto, de aniversário, o juiz Sádilo Vital Rodrigues, de aniversário, Luiz Antônio de Assis Brasil, o escritor. O Adelicel, de aniversário. Amigo Adeli, abraço. A Liana Bazanello, presidente da ARP, o João Paulo Leal, nosso ex-presidente da Leopoldina Juvenil, entre tantos aniversariantes aqui. Um abraço a todos, obrigado. Deputado Thiago Simo, obrigado. Eu quero oferecer ao senador. Então, ofereça. Já fez Agora. Fez a tua dedicação aqui. Conhece essa do Mário Quintana? Certa feita uma menina se acercou de mim e pediu: seu Mário, o senhor pode me fazer a dedicação? E ele botou: tristemente escrevi a menina Sandra com toda a dedicação do Mário Quintana. Dedicatória, não vou dar para ele fazer a dedicatória. Olha. Obrigado, ô Luiz Coronel, obrigado. Eu que agradeço a honra de estar aqui. Orgulhoso com o seu Uruguai e triste com a sua Argentina. Obrigado, isso, boa noite. Também. Até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.